Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Entrevista Ideal e hoje vamos falar de literatura e melhor ainda, vamos falar sobre a literatura romena. Eu estou aqui com o poeta Luciano Maia, que é da Academia Cearense de Letras, e o poeta Luciano Maia, um grande nome da literatura romena do Ceará. Tradutor, né? Tradutor. Ele é cheio de títulos aqui, ele é cônsul da Romênia em Fortaleza. Comendador da Ordem Nacional. Comendador da Ordem Nacional. E, na verdade, o poeta Luciano Maia, ele é muito conhecido já aqui no Ceará, por seu trabalho literário extenso. E de onde é que veio essa inspiração para a literatura? Bom, eu fui aluno de latim no Colégio Diocesano do Padre Anchieta, e o professor de latim dava uma ênfase muito maior no latim vulgar, ou seja, no latim falado, do que no latim clássico escrito. E do latim vulgar vieram todas as línguas ditas neolatinas ou românicas, entre elas o romeno. E quando o professor dizia, e o romeno, no final, aquele mesmo, e o romeno, onde é que fica, como é, como nasceu, como se desenvolveu? E aí a curiosidade aumentou, terminei por ser um tradutor de literatura e cônsul da Romênia. Você falou em curiosidade, é uma curiosidade minha, sempre foi. Eu ficava assim, inquieto, assim, por que o Luciano valoriza tanto a língua romena? É por conta disso, você já explicou? Bom, a origem é isso, mas a valorização das línguas neolatinas é uma preocupação da chamada linguística românica, que trabalha com todas elas, colocando-as todas no mesmo patamar. Um linguista sueco muito conhecido, chamado Alf Lombardi, disse uma vez que a língua romena era o quarto pé da mesa nos estudos da linguística românica em geral. Então, quem estuda qualquer língua românica tem como objeto uma preocupação de fazer comparações, dar relevo a determinadas circunstâncias históricas. No caso da língua romena, por exemplo, ela se desenvolveu numa região completamente isolada das outras línguas românicas, porque as invasões ditas bárbaras alcançaram aquela população da antiga província romana da Dácia e separou os dácios dos itálicos, hoje dos italianos, e se desenvolveu lá sozinha, a muito custo. Depois de muitas invasões, mantiveram a língua. Legal. O Luciano lançou agora, há poucos dias, no Ideal Clube, esses 3 livros: A Língua Romena, Breve Apresentação, A Lenda do Mestre Manolo e esse Ioritsa e Capriuara. Esse símbolo é característico do romeno, né? É o T cedilhado. Ah, legal. O senhor fala um pouco sobre esses 3 livros? Bom, este aqui é, como disse o Jeff, uma breve incursão pela língua, sem preocupação de ter escrito um manual sobre a língua. É apenas uma introdução, como o próprio título diz, uma apresentação breve. A Lenda do Mestre Manoli é uma representação literária do rito da construção, do sacrifício. Não há construção que dure, que se sustente sem um sacrifício enorme. Mas uma pergunta, Luciano, a tradução sua, né? É uma balada romena traduzida por Luciano Maia. Legal, e finalmente Mioritsa significa a cordeirinha, e é a resignação diante do inevitável, né? Essa resignação diante do inevitável vem dos dácios. Segundo Mircea Eliade, o historiador das religiões, essa resignação, essa serenidade diante do inevitável, diante da morte, da bravura diante da morte, vem desses povos, desse povo dácio que foi conquistado para o mundo romano. Legal. Luciano, me diz uma coisa, você que é um especialista aqui na língua romena, qual o peso da literatura romena no cenário universal hoje, na atualidade? A Romênia tem uma literatura bastante apreciada e respeitada na Europa. Fora da Europa, menos conhecida, mas
Já foi poetas como Mihai Minescu, que é o poeta nacional, está traduzido em praticamente todas as línguas do mundo. O Lucian Blaga, que é um poeta e filósofo, também. Aqui no Brasil é que ela está sendo agora um pouco mais impulsionada no sentido de tornar-se mais conhecida com as traduções. A gente conversava aqui antes de começar a gravar, aí eu falei para ele que muita gente pensa que a história sobre o Conde Drácula de autores, é feito por autores romenos, na verdade não é, né? A história do Conde Drácula, que na verdade é só uma ficção, é uma criação de um jornalista que tornou-se escritor irlandês chamado Bram Stoker. O Bram Stoker estava atrás de uma região muito pouco conhecida ainda na Europa do final do século XIX e achou que a Transilvânia caía como uma luva para a história dele. Além disso, o mito do vampiro não é romeno, é nórdico, escandinavo, mas a britânico. figura do Vlad, o Mas Imparador, né? Vlad do Imparador Que é inspirado nele, mas o sobrenome dele era Drácula. É. Drácula, que era vamos dizer assim, um antroponímico que vem dos dragões. Draco em romeno é dragão. Então Drácula dos dragões. O pai dele era Vlad Drácula. E ele, Vlad Tsepes. Tsepes em romeno significa empalador. O Vlad Tsepes aprendeu essa tática de execução com os turcos. O Vlad Tsepes estudou em Constantinopla, uma espécie de refém ilustre dos turcos. Lutou contra os turcos e deu aos romenos várias vitórias muito interessantes, com um exército miúdo, um exército pequeno, reduzido, diante do exército turco, que era o maior daquela região na época. É uma história riquíssima também. Os romenos costumam evocar do lado de Tsepes diante de injustiças agora, porque ele era um acendrado defensor da justiça. Há histórias, inclusive algumas anedotas em torno disso. Tem uma história que eu conheço, que ele era tão temido que ele deixou algumas moedas de ouro no meio da praça. Você sabe dessa história? Sei, um viajante francês chegou para ele e disse que tinham roubado dele. Viajante francês. 29 moedas, não sei bem se era isso o número, mas vem cá, não faz diferença. E ele disse, você vai ter as moedas de volta. E quando foi entregar as moedas ao francês, perguntou quantas moedas eram mesmo? O francês, parece que deixa o número um pouquinho menor. 27. Ainda bem que você falou a verdade, porque se você tivesse repetido que eram 29, você ia morrer agora. Mas, Luciano, para a gente encerrar, me fala como é a tua relação com o Ideal Clube. O melhor possível. Eu tenho o Ideal Clube como um lugar muito bom para se conversar. Hoje mesmo, sábado, está ali a mesa, onde daqui a pouco eu vou voltar lá, e encontro os amigos. Existia uma mesa aqui chamada Mesa da Cultura, da sexta-feira, onde nos reuníamos, mas é um local supimpa para uma boa conversa e também para jantar ou almoçar também. Mas eu tenho só mais uma última pergunta, uma curiosidade minha. Quando você começou a usar essa boina, que é agora uma característica marcante? Eu tô com 70, faz 50 anos. Desde jovem eu já usava boina. Não, uma referência, né? Luciano Maia, aquele da boina? Né? Aquele da boina? Pô. A marca registrada do Luciano Maia. Bem, gente, a gente podia conversar aqui muito mais tempo, o Luciano me ensinar um pouco sobre a literatura e a língua romena. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco, numa nova edição, a gente volta com o Entrevista Ideal. Valeu, pessoal. Obrigado, Luciano. Alô, obrigado também. Obrigado. Fala com Tsa. Tsa. E no caso aqui o A. K. Aí faz o K. Fecha um pouco.